A gente ouviu relatos chocantes, como por exemplo, de que o miolo do pão que a gente levava para as pessoas se alimentarem eram utilizados como absorventes, que elas utilizavam pedaços de papelão, papel higiênico. Algumas outras pessoas falavam que elas só ficavam sentadas por 5, 6, 7 dias esperando o ciclo passar. Depois elas tiravam aquelas roupas e queimavam, enfim. Eu me uni junto com mais 4 amigas, a gente é em 5. Eu contei da ideia de distribuir os absorventes para as pessoas que estão em situação de rua, justamente porque eu e minhas amigas, a gente já participava dos projetos voluntários, dentre eles aqui o Comida e também outros. E aí a gente viu a necessidade de doar absorvente para essas pessoas, porque às vezes o projeto doava muito alimento e não tinha condições de doar o absorvente, porque o custo é muito alto e, obviamente, como são mais voltados para alimentação, então acabava deixando um pouco de lado essa parte do absorvente. Às vezes nem era consciente, não tinha essa questão, porque também na rua a quantidade de mulher é um pouco menor do que de homem, então tem muito mais homem do que mulher. Mas aí, como também esses projetos atendem comunidades, a gente pensou então em atender não só as pessoas que estão em situação de rua, que são as mulheres e os homens trans, mas também comunidades carentes, vulneráveis. Porque assim, agora a inflação está altíssima, as pessoas não têm dinheiro nem para comprar o alimento, e muito menos então para comprar absorvente. E aí, conversando com algumas mulheres, a gente viu que assim, elas usavam miolo de papel, usavam papelão, e não tinham condições de comprar o absorvente. Então assim, era uma questão de até mesmo saúde. E aí eu comecei a pedir dinheiro no meu perfil do Instagram, minha outra amiga, que é a Vitória, também. E aí foi crescendo, teve muita adesão e a gente resolveu criar efetivamente um projeto, porque a princípio ia ser uma arrecadação isolada. Mas a gente viu que as pessoas começaram a ver a necessidade e aí, como forma de prestar contas, a gente criou efetivamente o projeto. Quantas vezes houver, o pessoal desce a lenha. Não pensou nisso. É igual o Mods, lembra do Mods? Sim. Bacana, né? Não sabia, a mulher começou a menstruar no meu governo. Nosso presidente é isso aí. No governo do PT não menstruava, no PSDB, no VFR não menstruava também. É isso aí. São histórias que infelizmente foram esquecidas. Eu levei para um outro grupo a história de uma mulher que, na época, uma mulher não podia usar um biquíni na praia. Ela foi como a gente se veste hoje, ela colocou uma leg, uma baby e foi pra praia. E ela foi presa. Porque ela estava insinuando indecência. Isso foi um crime pra época, mas depois disso a gente... Então, eu posso falar por mim, né, porque o projeto não é meu, mas a gente é um polo dele aqui, ele nasceu no Rio Grande do Sul. E quando as meninas me chamaram para coordenar aqui, eu aceitei porque é muito complexa a questão de ajudar, porque é um equilíbrio em que você tá fazendo aquela pessoa depender de você, porque você precisa ter o lado político de exigir que ela tenha mais direitos, de incentivar que ela consiga ter uma vida melhor para não depender do projeto, e também a questão de conseguir, assim, estar em um lugar onde eu sabia que isso ia acontecer. Não ia ser igual tirar a erva daninha do chão, que sempre está crescendo mais, porque você não está fazendo nada para mudar aquela situação. Então, eu acho que Sobre Nós é o equilíbrio perfeito entre a atividade política de você exigir que as mulheres tenham direito e a parte de ter o contato com as mulheres, do amor, da conscientização e da espera que tenha, que levar para elas, né, esse acesso da informação. Teve uma época que eu morei sozinha, como eu contei, eu tinha muitos problemas familiares um tempo atrás. Então, quando eu morei sozinha, eu morava com muito pouco dinheiro e eu não tinha dinheiro para comprar absorvente, porque é uma questão de prioridade, né?
Então, ou você tem dinheiro para pagar suas contas e ter o que comer, ou você tem dinheiro para absorvente. E isso é uma coisa tão íntima que você não tem vontade de pedir para as pessoas, até por ser muito barato e dá uma vergonha e tal. Graças a Deus, eu também sou privilegiada, então quando eu voltei a morar com a minha mãe, isso se sanou. Hoje em dia eu tenho trabalho, eu consigo me manter. Foi um período curto, assim, muito curto, onde eu estava passando por aquela dificuldade, e eu imagino que se você tem que lidar com isso mais vezes, vai ficando pior, né? Vai ficando muito pior. A minha motivação é ver o que está acontecendo, sabe? Eu acho que eu estaria aqui se elas me detestassem, eu estaria aqui se todo mundo me detestasse, eu estaria aqui se eu visse que é o melhor lugar onde eu poderia fazer a diferença é aqui. Porque eu sinto que foi um bom encaixe, eu consigo agregar o suficiente para que as coisas continuem acontecendo, sabe? E eu não me orgulho no sentido, eu sei que se eu não estivesse aqui ia acontecer. As pessoas não precisam de mim, mas eu preciso disso. Então, eu acho que eu estando aqui e vendo que as pessoas também conseguem lidar bem com o jeito que eu levo as coisas, tem me motivado bastante a continuar. Porque do jeito que tá, não dá pra ficar. Então é melhor a gente fazer alguma coisa, né? Fora das redes sociais, fora do Instagram. A gente fazer alguma coisa. Assim, não é um culpado e também não vai ser uma pessoa que vai solucionar, né? Porque a gente tem esses mitos de que é um vilão e um herói sempre. Vai vir alguém, vai salvar a gente e alguém foi lá e plantou o mal. O culpado é o sistema que reprime as pessoas e sempre coloca alguém na base sem o mínimo. E não se preocupa em ir lá e garantir que essas pessoas tenham o básico para viver. Esse é o culpado. E toda vez que a gente elege pessoas que não se importam, toda vez que a gente vai lá e coloca um Bolsonaro de presidente, uma pessoa que odeia mulheres, que não se importa com essas pessoas, a gente está reforçando esse sistema. A solução é quando a gente parar de reforçar isso, quando a gente mudar as nossas políticas, a gente entender que política muda as coisas sim, e que a gente precisa evoluir como ser humano,